Glória a Jesus. Então, gente, nessas questões de conexão é muito comum que aconteça isso, né? Então, não é nada anormal, mas nós estamos retomando o nosso pensamento inicial, nosso raciocínio. Eu estava lendo o texto de Abacuque, no capítulo 3. Eu quero, para melhor compreensão e assimilação do que será dito, ler o texto mais uma vez e fazer uso das Sagradas Escrituras. Então, Abacuque capítulo 3 diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero restringir que, quando o texto diz aqui, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, algumas traduções bíblicas dizem, ouvi, ó Deus, as tuas declarações e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, confirma, e na ira tem misericórdia de nós. Isso é o que diz algumas traduções bíblicas. Gente, a título de introdução, é bom dizer que esse livro ele é datado do ano 7 antes de Cristo, no período em que Jeremias profetizava na região de Jerusalém. Nesse período, Deus levantou um homem chamado Abraço. Vocês, melhor do que eu, sabem que a palavra Abacuque significa abraço. Aproveitando a deixa, já gostaria de dizer para todos e para cada um, pelo Espírito de Deus, que Deus está nos dando espiritualmente um Abacuque, está nos dando um abraço. E o abraço de Deus é reconfortante, é maravilhoso, é especial, é consolador, é orientador. Quando Deus levantou este homem, chamado Abacuque, eu pensei comigo, quem é Abacuque? Abacuque é nada mais, nada menos que um homem chamado por Deus para profetizar em um tempo de dificuldade. A pandemia que Abacuque vivenciou foi a pior das pandemias da história. Aliás, a pandemia que perpassa a história desde que Eva e Adão pecaram contra Deus, desobedecendo. A conhecida história da pandemia do pecado. Deus levantou este homem para ser profeta das verdades com envergadura na área da oração e ou intercessão. Abacuque era também, provavelmente, um levita a serviço no templo e possuía provavelmente também uma veia para a área da composição. Quando no capítulo 1 do livro que nós estamos apreciando, nós vemos Abacuque iniciando o seu livro e a fala com a palavra peso. Em nenhum outro livro da Bíblia Sagrada nós encontramos alguém iniciando a fala, quiçá uma oração dizendo peso que viu. Esse homem inicia o ministério dele com visão
de Deus e intercessão. Mas as visões que Deus deu para Abacuque foram visões a respeito de situações e de circunstâncias que o povo em que ele estava inserido estava vivendo. Portanto, Abacuque tem visão do que Judá está atravessando. A nação Judá estava vivendo uma vida de erros, de desvios de Deus e de falhas constantes. Só para vocês terem uma noção, queridos e queridas irmãs, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, Abacuque deixa algumas coisas bastante claras a respeito do desvio de Judá. Só para vocês terem uma noção. O povo de Deus pecando havia afrouxado a lei. O litígio, infelizmente, já era algo que estava sendo considerado comum, divórcio e coisas dessa natureza. É bom dizer também que as donzelas estavam sendo desrespeitadas, abusadas, os velhos, os anciãos estavam sendo desrespeitados. Não a Bíblia, mas uma história paralela, e eu repetirei, não a Bíblia, mas uma história paralela diz que os velhos, a esta época, estavam apanhando na face. Além disso, Israel empobreceu tanto a ponto de praticamente ser expulsos das próprias casas. A iniquidade estava sendo aceita como se fosse uma coisa comum, uma coisa normal, uma coisa do dia a dia. Vendo o profeta todas essas situações, pastor Alexandro, queridos que fazem parte desta live e querida igreja online, ele caiu de joelhos, maneira de falar, ele caiu diante de Deus em oração, orando. Ele pediu a Deus resposta e providência. No primeiro momento da intercessão do profeta, pedindo resposta e providência, Deus silenciou. Vocês pararam para perceber que em vários momentos da história bíblica, da história da igreja e da história dos personagens, dos homens e mulheres de Deus, por muitos momentos Deus silenciou? Quando homens e mulheres, a igreja precisava de uma resposta imediata a respeito de um problema muito agravante, Deus ficou em silêncio? Eu quero dizer algo pelo Espírito de Deus que não é uma máxima, mas é um pensamento que nós podemos utilizar para lançar luz na nossa mente espiritual, na nossa vida com Deus. Se estivermos vivendo o mesmo problema, é muito possível que ou Deus achou a nossa dureza ou o diabo achou a nossa fraqueza. Deus, permitindo o silêncio, estava querendo ensinar ao povo de Israel e ao profeta o valor de Deus estar trabalhando em meio ao silêncio. Sim, porque tem gente que acha que porque Deus não está falando toda hora do jeito que ele ou ela deseja, que nós esperamos ouvir, que Deus não está trabalhando, e Deus não é obrigado a tocar trombetas. Quem publica sou eu e você. Quem faz muitas postagens à nossa escolha e predisposições somos nós. Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus trabalha de acordo com o projeto, engenharia e propósito e projeto dele. Deus estava em silêncio, mas estava trabalhando. Só que o profeta, como qualquer um de nós naquele primeiro momento, não aceitou. A pandemia do pecado, no caso de Judá, estava avassalando. Deus ficou em silêncio. Mas o profeta não. O profeta insistiu na oração. É maravilhoso quando o texto
da Bíblia Sagrada, em Tiago, diz que Elias orou outra vez. Gente, esse é um tempo de orarmos outra vez. Vamos esquecer que oramos, não por amnésia, mas por insistência. E vamos orar outra vez. Deus está nos convidando não para fazer uma oração, mas para ter uma vida de constante oração. Um dia perguntaram a Moody qual era o segredo das grandes obras que Deus fazia na vida dele. Se ele orava muito, e ele disse: se eu oro muito, eu não sei. O que eu sei é que eu não consigo ficar 1 minuto sem orar. De joelhos, sentado, em pé, deitado, com as mãos levantadas ou não, com os olhos fechados ou não, precisamos estar sempre em oração. Esta é a vontade, o segredo e uma das chaves de Deus para vencermos este momento de dificuldade. O profeta clamou mais uma vez, e no versículo do número 6 ao versículo do número 12, quando ele clamou, Deus, então, tendo ouvido a primeira vez, ouviu mais uma vez. A resposta de Deus foi que Deus levantaria uma nação amarga. Isto já está registrado no capítulo 1, lá na altura do versículo do número 6 a seguir. Versículo 6 até o versículo do número 16 do capítulo 1. Deus deu uma segunda resposta ao profeta, não mais o silêncio, mas Deus disse que levantaria uma nação amarga, uma nação ligeira na maldade. Quem? Os caldeus. Quem eram? Os babilônios. Eu acredito que vocês já começaram a entender de quem Deus estava falando que levantaria. Deus levantou ímpios para punir, para ser ferramenta de correção para o próprio povo Israel. A pergunta nesse aspecto é: por que Deus, usando uma situação adversa, usando os ímpios para corrigir os servos do Altíssimo, os filhos de Deus? Porque Deus se utiliza das ferramentas que quer, na hora que quer e do desejo que tem no coração. Os caldeus foram levantados, Israel, Judá, estava passando por todas essas situações. Agora, estava sendo apertado pela mão do inimigo. Vendo o profeta tudo isso, no capítulo 3, ele vai mais uma vez diante de Deus. E ele faz a oração que é tema para essa campanha. E ele diz: ouvi, Senhor, as tuas declarações e temi. Deus mostrou algo para o profeta extraordinário, maravilhoso, pesado e ao mesmo tempo terrível. Por isso ele disse: ouvi as tuas declarações, a tua palavra e temi. Então ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Queridos, nós estamos inseridos no mesmo contexto. O mundo está vivendo também a mesma pandemia histórica, a pandemia do pecado. Associada a essa pandemia do pecado está a pandemia do chamado coronavírus ou Covid-19, que veio Deus permitindo por intermédio desta última coisas que nós nunca presenciamos e que muitos dos que nós conhecemos de uma idade mais elevada também não presenciaram. Parece ser um contraponto falar sobre avivamento no momento de pandemia, enquanto pelo menos 70% da população mundial, 64%, está ainda em
pleno isolamento. Abrindo agora, bem verdade, mas em pleno isolamento. Alguém diria, prega sobre outra coisa, pastor Alexandre? Faz a campanha sobre outro tema? Pastor, prega sobre outra temática? Não. Este é o assunto que Deus tem para nós nesse tempo. Mas por que avivamento? Para que avivamento? O que é avivamento? Eu quero que vocês acompanhem comigo. Avivamento são tempos, épocas abençoadas, quando os cristãos se despertam para uma vida mais profunda e espiritual, para uma oração mais fervorosa, para um desejo mais ardente de promover a causa de Cristo e a salvação dos pecadores. Avivamento pode ser interpretado como sopro divino sobre as cinzas dos nossos corações. Do ponto de vista bíblico, são tempos abençoados, quando de novo o Espírito de Deus, gosto dessa expressão, se move sobre nós e em nós, sobre a nova criação de Deus, os salvos em Cristo Jesus, e a candura e a beleza da nova criação, de uma nova vida em Cristo Jesus, tornam-se visíveis. Avivamento ainda pressupõe arrependimento, unção, quebrantamento, restauração, santificação, submissão a Cristo, entrega, conversão e etc. Gente, avivar é vivificar, renovar. Avivar é mobilizar, ressuscitar. Então, mais do que nunca, nós precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento para o nosso tempo. Precisamos de um avivamento para esta geração de cristãos. Nós precisamos ser avivados. E duas forças nos movem, servem-nos de combustível, assim dizendo, para este avivamento que é proposta de Deus para agora. A primeira força que nos move, que é combustível para esse avivamento, é o descontentamento com o presente. Sim, Deus fez, está fazendo e fará ainda muita coisa tremenda, mas nós precisamos agora, em nome de Cristo Jesus, tomar uma posição no sentido de não estar contentes com o que está acontecendo. A igreja tem em suas mãos várias ferramentas. Ela tem a palavra de Deus, que é bússola orientadora. Ela tem a chave da oração, que é instrumento indispensável para a nossa vida cristã. Nosso diálogo com Deus é uma ferramenta maravilhosa. Nós temos a presença de Cristo, que não sairá de nossas vidas, não sairá da igreja do Senhor. E nós temos a unção missionária para continuar fazendo aquilo que nós recebemos como ordem e missão do Senhor. Não dá para dizer, lógico que não dá, que está tudo bem, mas também não dá para entrar numa zona de conforto e dizer apenas, quando tiver uma vacina, eu poderei fazer o que Deus quer. Eu vou esperar, usando uma fala bem comum, bem rasteira, a banda passar para exercer minha chamada. Quando a pandemia passar, eu vou tomar algumas atitudes enérgicas para que problemas na família não aconteçam, para que problemas na família sejam solucionados. Eu não vou me mover agora não para aquilo que eu desejo na área da educação, na área profissional, na área intelectual, na área conjugal, em áreas outras que não citei, vou esperar isso passar. E quando estabilizar, eu vou me mover em direção ao projeto. Não. A necessidade de haver um descontentamento com o presente. Deus está querendo pessoas insatisfeitas do ponto de vista
do potencial de Deus, daquilo que Deus pode fazer. Deus quer um coração insatisfeito. Deus quer corações inconformados. Deus quer pessoas que se mobilizem em direção a esse avivamento. E a verdade é a seguinte, que a tempestade é para todos, mas os nossos barcos são diferentes. A tempestade é para todos, mas os nossos barcos são diferentes. Isto significa dizer que Jesus está em nosso barco, que nós não ignoramos tudo, o perigo, a necessidade de cuidado, as dificuldades financeiras, o enclausuramento com suas complexidades. Não ignoramos nada disso, nós entendemos a coerência disso. Mas entendemos também, e sobretudo, que a Bíblia continua sendo Bíblia, Deus continua sendo Deus, a missão foi dada, e a frase popular diz, missão dada, missão cumprida, amigo. Missão dada, missão tem que ser executada. Aqui nessa programação, pelo YouTube ou pelo Facebook, nós estamos falando pelo Espírito de Deus para pessoas que estão dizendo, não, Senhor, eu quero que o Senhor me avive nesse tempo. Eu quero que o Senhor sopre os ventos do avivamento nas velas do meu barco. Você quer um avivamento tipo o quê? Tipo âncora ou tipo vela? Avivamento tipo âncora é um avivamento em que a âncora é lançada ao mar e o barco tem estabilidade, mas ele fica parado. Mas o avivamento tipo velas, tipo ventos na vela, é quando Deus sopra nas velas, nos panos dos nossos barcos e nos leva para onde Ele nos deseja nos levar. Deus está querendo alguém que diga, o Senhor quer me usar? Eu tenho me preparado, entendo o seu tempo, esta é a hora, então me usa, Senhor. Eu quero ser rasteiro. A gente usa de ética, mas eu quero ser rasteiro. Nós temos que ser éticos, mas temos que ser claros também. Deus está querendo uns doidos, umas doidas que dê a cara ao tapa, que vista a camisa do cristianismo, que diga a Deus, fulano de tal fez uma obra para ti, mas o tempo dele passou. Bertrano de tal fez uma grande obra para ti, mas o tempo dele passou. Este é o tempo de Deus nos usar pela misericórdia dele e para a honra e a glória do nome dele, de Jesus, para uma obra específica, grandiosa e extraordinária. Primeiro combustível, força que nos move em direção a esse avivamento é o descontentamento com o presente. Mas não menos importante, já em tom de encerramento, a segunda força e combustível é as lembranças do passado. Aleluia! Gente, eu não sou saudosista, mas olha, é interessante dizer que quando nós olhamos para trás, nós podemos perceber o quanto plantaram para nós colhermos hoje. É interessante ver o exemplo da igreja primitiva, oração, partir do pão, glória a Jesus, comunhão, oração, partir do pão, ter as coisas em comum. Nós precisamos olhar um pouquinho para trás e voltarmos à simplicidade do Evangelho. A simplicidade que há em Cristo Jesus. Isso não tem a ver com andar rasgado, não tem a ver com andar furado, não tem a ver com andar mal cheiroso. Isto tem a ver com a simplicidade de Cristo em nós. Tem a ver com a pureza cristã em nós. Não tem a ver com falta de conforto, porque vida cristã é também vida confortável em Cristo Jesus, é bem-estar em Cristo Jesus, mas tem a ver com a vida simples, com um desprendimento de coisas que nos afastam de Deus e nos projeta para aquilo que Deus quer para nós. As lembranças do passado. Eu não vou dizer, e não tenho direito de dizer, que a gente vai voltar ao tempo da igreja de Taipa. Não é isso que eu quero dizer. O que eu estou querendo dizer aqui, nesse tempo chamado agora, se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vai ver que Deus já fez muito e agora está na hora de nós lançarmos o anzol, ou a rede, ou o bulinete, né? Para começarmos a
colher os peixes que alguém já viu que poderia ser colhido desde o passado. Essa geração é uma geração que colhe, mas também é uma geração que tem que plantar para que, se Jesus não voltar antes, a próxima geração receba preparada alguma coisa que essa geração está preparando para a próxima. As lembranças do passado, o descontentamento com o presente, para ser projetado para o futuro. Deus quer nos avivar. Precisamos olhar para trás e valorizar, mas precisamos olhar para frente e vislumbrar aquilo que Deus tem para nós. Deus quer te usar. Deus quer me usar. E Deus vai nos usar em conformidade com a vontade dele para a honra e a glória do nome de Jesus. A pandemia do pecado, desde que o homem e a mulher pecaram, sempre existiu. Quem prega contra esta pandemia é a Igreja de Jesus de Nazaré. Se alguém que me ouve nessa programação está dizendo, não consigo vencer o pecado, estou afastado do Evangelho, eu não sou crente, o que eu posso fazer? Você pode agora entregar a sua vida para Jesus de Nazaré. Você pode se render a Cristo Jesus. E Deus já vai te dar uma injeção, uma vacina contra a pandemia do pecado. Não é uma Coronavac, né? Mas será uma Cristo na veia. Será uma imunização, será o livramento da condenação do inferno, da condenação do abismo, e Deus te projeta com essa nova vida, tendo você recebido Jesus como Senhor e Salvador, para uma nova vida em Cristo Jesus, para morar no céu com Jesus de Nazaré, com Deus nosso Pai, com a Igreja. Glória a Jesus! Por quê? Porque Deus, nesse tempo dessa pandemia, está trabalhando, dentre outras maneiras, tenho percebido, e por dois motivos específicos. Existe, sim, um juízo de Deus sobre o mundo, isso é visível, mas existe também um ensino de Deus urgente a respeito da igreja. Avivamento dentro e fora da igreja. Avivamento fora, salvação. Avivamento dentro, famílias restauradas. Já pensou nisso? Um avivamento dentro de casa? Gente, quero vacinar a respeito do que eu vou dizer agora. Esse vírus, de fato, não é bom. De fato, tem causado muitos males, muitas perdas, vidas. Partindo pelas vidas, tantas coisas mais. Mas vamos pensar num ponto positivo a respeito desse vírus? O vírus, para quem entende, faz a leitura certa. Deus permitiu isso para colocar a família dentro de casa. Vocês já pensaram nisso? Para colocar a família mais uma vez na mesa, para valorizar alguns altares. A mesa é o altar da comunhão e do diálogo onde fazemos as refeições. O leito matrimonial, a cama, é o altar da intimidade sexual para os casados, legalmente casados, dentro da bênção de Deus. É o altar da intimidade, a cama. E a mesa é o altar da comunhão e do diálogo. Então, a família está reunida para os que fazem essa leitura, para esse avivamento da família. Aqui há uma proposta. A proposta de Deus a esse respeito é: nós precisamos sair com a família mais forte dessa pandemia. Precisamos sair mais maduros enquanto família. Precisamos sair mais fortalecidos enquanto família. A proposta de Deus é sermos avivados dentro de casa, a igreja avivada dentro de casa. E eu profetizo agora: Jesus dará sabedoria para os membros da família.
Ele também dará comunhão, solucionará problemas, providenciará as coisas na área material que há necessidade. Mas ele também, e especificamente, batizará com o Espírito Santo dentro de casa. Ele sarará pessoas dentro de casa e curará pessoas dentro de casa. O avivamento na igreja, mas no que diz respeito ao templo e esse pensamento denominacional, Deus avivará, trazendo quebra de barreiras e fazendo com que paredes de separações, estou falando numa visão sadia, gente, paredes de separação caiam e que haja uma união interdenominacional, bíblica, que aponte para a santidade de Deus e que una forças para essa arrancada missionária. A proposta de Deus no avivamento para a igreja é restauração e fortalecimento de família, mas também a união do povo de Deus interdenominacionalmente para que possamos pregar o evangelho como nunca. Então, quero dizer para a igreja que sejamos avivados, que os ventos do avivamento que só Deus pode produzir sopre nas velas de nossos barcos, nos panos dos nossos barcos, para que possamos ser cheios de Deus, cheios de sabedoria, cheios de unção, convertidos de verdade, com muita graça de Deus, com muita virtude de Deus para esse tempo chamado agora. É com temor e tremor e com o desejo de abençoar vidas para a honra e a glória do nome de Jesus, que eu deixo esta simples palavra aos vossos corações e que ela seja uma ferramenta de Deus para ajudá-los na vida espiritual. É possível ser avivado no tempo da pandemia, que os ventos de Deus soprem na vida daqueles que estão em oração, em vigilância e disposto a receber esse avivamento. Deus abençoe. Pastor Alexandre, estou à sua disposição. Uma grande honra. Maravilha, muito bom. Boa palavra, boa mensagem. E os irmãos estão aqui comentando no Facebook, no YouTube e glorificando a Deus junto com a ministração que acabamos de ouvir na instrumentalidade do pastor Michel Ramos. Glória a Deus. Boa palavra. Deus continue. Fale, Michel. Deus abençoe cada um. Quero deixar também o Pai do Senhor para o povo querido de Jequié, povo a quem amo. A igreja de Mandacaru, que tem boas lembranças do Senhor, da sua muito digna esposa, da sua família. Toda a igreja aí do Mandacaru e de alguns bairros já tive a oportunidade de estar aí, da nossa sede, a sede da nossa igreja aí, e todo o povo querido de Jequié, de todas as outras igrejas também aí, tá bom?